Fala aí, meu camarada, tudo certo? Aqui é o Nag do Shibatá. Vamos para uma sequência diferente aqui de vídeos. Aqui vai ser entre aspas, uma série onde vou falar de seleção por seleção aqui nesse jogo. E tem muita seleção para falar. Meu Deus, mas tem muito mesmo. Eu não sei se vou fazer na ordem ou vou escolher um aleatório aqui. Sempre será a mesma seleção. A partida será com as mesmas seleções, porém será contra titulares contra reservas. Vou começar pela Irlanda. Na dúvida, se eu quiser fazer as séries por ordem, que seja pela Irlanda. Irlanda contra Irlanda. Quem vai ganhar? Não sei. Talvez seja a Irlanda. E como é que vai ser isso? Eu vou tentar falar sobre todos os jogadores antes que a partida termine. Esse é meu desafio. Serão 15 minutos. Vai ser um pouco maior. Espero que entenda que é muita coisa, é muito jogador para falar. Isso vai variar de seleção para seleção. Pode ser que eu consiga cumprir esse desafio fácil ou não. Vamos lá. Eu não vou jogar, tá? Vai ser CPU contra CPU. A seleção irlandesa não tem... Só tem um zagueiro reserva. Isso que me quebra. Vamos improvisar. Simbora, hein? Deu pra ver, fiz o que deu pra fazer com a seleção reserva da Irlanda. Melhor que eu pude fazer. Vou tentar falar de todo mundo. Tô achando que eu botei muito tempo. Não sei, na dúvida, eu posso fazer umas informações extras aqui. Seleção da Irlanda, na minha opinião, favorece muito, porque eu conheço muito dos jogadores na época. Vamos lá, hein? Será que eu vou conseguir? Vamos lá. Começou. Irlanda, na época, era uma seleção que vivia o seu melhor momento. Na minha opinião, na opinião de quem já acompanhava futebol na época, a Irlanda para mim já era uma seleção decente. Cheguei, tipo, já era muito bom.
já se destacava pelo Newcastle, viraria ídolo do time, teve uma passagem muito boa pelo Aston Villa anos depois, pararia no Stoke City, se eu não me engano, acho que foi no Stoke City. O maior goleiro da história da seleção, isso aí é discutível. Quem mais eu posso falar? Tentar falar de todo mundo mesmo. Se eu não conseguir, peço perdão, que às vezes dá um branco. Steve Stoughton. Na época estava no Aston Villa e jogou um bom tempo no time. Ele foi um defensor importante. Não foi um dos melhores, mas foi importante na época. Era titular indiscutível. O Stephen Dunn era um jovem jogador, era um jovem defensor. Cara, ele era bom. Ficarei melhor ao passar do tempo. Desde quando ele foi pro Manchester City. Também teve uma passagem boa pelo QPR, Queen's Park Rangers. Ele era um defensor bem consistente. Ele teve uma carreira boa pela Premier League. Ian Hart, o lateral esquerdo, desde sempre ele era muito bom na bola parada. Aqui no jogo ele não é diferente. Tanto no Play 1 quanto no Play 2 ele era muito bom. Ele tinha uma batida muito boa. Ele não era muito ofensivo. O cara era mais para... não era de subir tanto para ataque. Ele era praticamente o dono das bolas paradas em quase todos os times que ele jogou. Seja no Leeds, seja no Levante também, que ele teve uma passagem pelo Levante. O Levante na época tinha um bom time. Tinha o Sávio, tinha o Vladimir Monchev, tinha o Laurent Robert. Outro que era muito bom nas bolas paradas, Damiano Tomassi, Zé Maria, Gustavo Henrique Regis. Se não me engano, o goleiro era o Pablo Cavaleiro, goleiro argentino, que aqui no jogo ele tá na reserva, mas na verdade ele jogou a Copa como titular. Aqui o Winning Eleven 2002, o titular é o Roberto Oscar Bonanno. Na minha opinião, ele era mediano. A Argentina não era tão boa de goleiros na época aqui. Na outra lateral, Gary Kelly. Gary Kelly é um ídolo histórico do Leeds United, mais de 15 anos. Se não me engano, ou 15 anos exatos, que ele jogou pelo time. Absurdamente ídolo. Se não me engano, tem mais de 500 jogos pelo Leeds United. Porra, o cara tá no hall da fama do Leeds United, pra ter uma noção. Ele jogou pelo time... ele jogou nos extremos da época do Leeds United, né? Nessa época aqui do jogo, o Leeds era um time que jogava a Liga dos Campeões. Já chegou, se não me engano, nas semifinais da Liga dos Campeões. O outro extremo é que ele jogou na terceira divisão pelo Leeds, lá em 2007, 2008, 2009, 2007, 2008, eu acho. O Leeds estava na terceira divisão, ele estava lá. O cara é muito ídolo, tem uma identificação imensa pelo Leeds United. Michael Holland, deu um branco, sinceramente. Qual é o primeiro nome dele? Na dúvida, vai de Mike Holland. Ele teve uma identificação maior pelo Charlton. O Charlton que tinha um bom time na época da Premier League, né? Teve o Darren Bent, o Marcus Bent também. O Darren Ambrose, o jogador jovem que era... Ele era uma aposta no futebol inglês, mas não deu certo por causa da lesão. E aqui saiu um gol, hein? Gol da Irlanda. Esse cara tem uma história, deu uma curiosidade boa. O Rory Delap. Se hoje você vê aqueles laterais monstros, que o jogador toma uma distância e joga a bola para dentro da área, esse cara aí que fez o gol foi vamos dizer que foi o pioneiro nisso. Na época do Stoke City, ele chamava muita atenção
na época de fazer aqueles laterais, é o Cebolinha que tá comentando agora, lateral longo para a área, muitas vezes dava certo. Aí passou ao longo do tempo muita gente copiar a ideia dele, dava certo. Retomando aqui, que é o outro volante, é o Roy Keane. Roy Keane na época o jogador mais conhecido da seleção irlandesa, né? Na época do Manchester United já tinha um status de ídolo. Um pouco, esse jogo foi feito em 2002, 2000 ou 2001, não me lembro exatamente. Teve aquele episódio, né, entre ele e o Alf-Inge Haaland, que é o pai do Erling Haaland, na época do Manchester City, Manchester United, e o Roy Keane acabou praticamente com a carreira do Haaland após uma voadora no joelho. É uma rixa que era antiga, onde os papéis tinham se invertido. O Roy Keane tentou dar um carrinho no Alf-Inge Haaland, porém se deu mal. Nisso ele sofreu uma lesão muito séria. E o Haaland pai foi tomar satisfação, né? Ele tava lá, o Roy Keane estava deitado no chão, sentindo muita dor. E o Haaland foi lá dizer poucas e boas no seu ouvido. O Roy Keane se guardou para si. A primeira chance que ele teve de meter a porrada, ele meteu. E aí acabou com a carreira praticamente do Haaland. Jason McAteer. Ele foi o responsável direto pela não ida da seleção holandesa para a Copa de 2002. Na época eu acho que era para repescagem. Acho que era uma ida para repescagem, uma ida direto já para a Copa. O Jason McAteer fez um gol que minou a chance de... Uma chance que minou a chance de... Gol que minar a chance de classificação para a seleção holandesa para a Copa de 2002. Que, na minha opinião, se a seleção holandesa fosse para a Copa, seria uma das favoritas ao título, tá? Porque era muito forte. Tinha o Kluivert, o Ruud van Nistelrooy tinha surgido muito bem no PSV e já conquistou o seu espaço na seleção holandesa. Dennis Bergkamp não jogava nessa seleção, já tinha largado. Marco Overmars, Boden Zenden. É uma seleção muito forte em todos os setores do campo. Damien Duff viria a ser muito, muito, muito mais lembrado na época do Zuniga Eleven de Play 2, porque ele era um jogador excelente no jogo. No Zuniga Eleven de 10, 9, 10. Principalmente no 10, ele é um jogador muito bom. Era um jogador muito bom mesmo. E aqui na vida real ele tem uma carreira digna, né? Jogou no Chelsea, jogou no Fulham. Ele se aposentou no Melbourne City, na época, que era caçula, um time caçula na Austrália, que era do Grupo City. Aí tinha o Damien Duff, tinha o David Villa. Se não me engano, tinha o Mix Diskerud, que jogou na seleção norte-americana. Não, Diskerud jogou no New York City, um dos seus irmãos, entre aspas. Damien Duff teve uma carreira boa. Uma curiosidade do Damien Duff nesse jogo é que ele só 2 jogadores em todo o jogo jogavam com a chuteira vermelha. Era ele e o Roberto Acunha, meia da seleção paraguaia. Quem mais? Tem mais alguém? O Roy Keane. Roy Keane era uma espécie de astro da seleção irlandesa. Estava no Leeds na época, fazer uma dupla de ataque interessante aqui no jogo com o Mark Viduka, o jogador australiano, um dos principais da história da seleção. Roy Keane, que é o maior artilheiro da seleção irlandesa. Pô, peço desculpa por não lembrar com exatidão quantos gols ele fez. Mas ele serviu por muitos anos na seleção.
É um jogador muito bom aqui no jogo, ele é muito rápido, ele tem um chute, uma precisão boa, mas ele tem um chute, a força do chute dele não é boa, é 15, se eu não me engano. Isso não é lá muito bom. Kevin Kilben, ele teve uma carreira muito boa no Everton, jogou no Coventry City. Ele teve uma carreira longa aqui, uma carreira longeva pela seleção, uma carreira longeva pela seleção irlandesa. Aqui ele tá como atacante, como uma espécie de segundo atacante, mas ele jogava mais pelas alas, quase sempre foi um ala. Algumas vezes jogava até mesmo pela lateral. Aqui o jogo meio que colocou ele como atacante, não é um atacante de fato. Vamos falar agora da seleção, alguns de reservas aqui, né? Vou falar, eu não lembro exatamente a roda que eu coloquei, então o que aparecer aqui eu vou falar. O Clinton Morrison, um dos atacantes da seleção reserva da Irlanda. Tipo, ele fez uma história. Ele fez história pela seleção. O primeiro jogador negro a atuar pela seleção norte-irlandesa. Anos depois viria a ter meu Deus, o goleiro lá, o Darren Randolph, que até outro dia ele servia a seleção. Morris também teve uma carreira, pô, legal. Ele jogou pelo Coventry também. Eu não me lembro se ele chegou a jogar junto com Kevin Kilben. Eu acho que não. Nigel Quinn, um dos jogadores mais importantes da seleção também. Ele é ídolo do Sunderland. Ele tem uma carreira muito longa pela seleção, né? Desde o início dos anos 90 servia a seleção irlandesa. Aqui já estava já com seus 35 anos, se não me engano. 35, 33 ou 35 anos. Eu vou de 35. Ele já era reserva. Pô, mas ele tem muita história. Ele é muito respeitado na Irlanda. Na minha opinião, se fosse questão de qualidade, o ataque titular da seleção irlandesa nesse jogo teria que ser o Rob Keane e o Nigel Quinn. Niall Quinn, não é Nigel, é Niall Quinn. Lembrei agora, tá? É tudo. Às vezes dá um branco, porque eu gravo tudo na cabeça. Às vezes dá conta de falhar alguma coisa. Gary Breen. O Breen também teve uma carreira muito consistente na Inglaterra, seja pro time da primeira, da segunda divisão. Eu me lembro, se eu não me engano, ele se aposentou na época do Barnet. O time que era, na época, jogava quarta divisão no campeonato inglês. Foi na temporada 2009, 2010. Eu acho que foi 2009 e 2010, que na época do Micah Hyde, um meia jamaicano, um Paul Furlong, o Barry Hales. Quem mais? Eu acho que o Nick Deverdix, Max Porter, John O'Flynn. Ele teve uma carreira decente aqui. Por muito tempo ele foi o titular também da seleção irlandesa. Um nome que não estava aqui nesse jogo era o Keith Cunningham, que foi titular da seleção por um bom tempo. Mark Kinsella, outro que esse aqui atuou mais por time de segundo, terceiro escalão, futebol inglês. Não teve uma carreira tão longeva assim pela seleção irlandesa, mas se não me engano, ele foi para a Copa de 2002 também. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui. Um Fleming, não lembro. O Stephen Fina, também teve uma carreira longa pela seleção. Ele é um lateral. Ele chegou a jogar no Espanhol. Jogou no Espanhol, né? Do Raul Tamudo, Ivan de la Penha. Até na época do Shunsuke Nakamura, se não me engano, o Fina estava lá. Ele jogou pelo Liverpool. Ele teve uma carreira digna, tá? Ele teve uma carreira decente. Se eu não me engano, ele estava naquele elenco do Liverpool, campeão da Champions League de 2004, 2005. Ai, cara, peço desculpas, deu um branco. Que mais eu posso falar, meu Deus? Apareçam nomes aí que eu posso falar. Stephen Carr também teve uma carreira boa. Jogou no Newcastle. Jogou a última grande era do Newcastle antes
do caminhão de dinheiro, aquele Newcastle de Alan Shearer, na época que o Michael Owen tinha ido para o Newcastle após uma passagem frustrante pelo Real Madrid, já sofria de lesão. Era Norberto Solano, estava no Newcastle, teve uma passagem pelo Aston Villa, voltou para o Newcastle. Cara, era um lateral bom. Na minha opinião, era o segundo melhor lateral da seleção irlandesa nesse jogo. Ele, na minha opinião, ganha fácil do Gary Kelly. David Kelly, se eu não me engano, jogou no Charlton junto com o Holland. Se não for o Dean Kelly, o David Kelly, ou Dean Kelly, deu um branco também. Ele era mais para reserva. Ele nunca teve título, nunca foi titular absoluto da seleção irlandesa por causa na seleção de Shea Given, né? Desde que ele chegou na seleção, praticamente dominou a posição. E não é por menos. O Shea Given é um excelente goleiro. O que eu posso falar, meu Deus? Mais alguém? Agora que eu vi que entrou o Dillap na seleção titular da Irlanda. Então temos o Dillap contra o Dillap. Um Dillap vai sair ganhando, o Dillap vai sair perdendo. Apareceu mais ninguém, não? Cumpri o desafio? Na medida do possível? De que mais eu posso falar? Que mais eu posso... Uma informaçãozinha extra aí. O Robbie Keane aqui tá com a seta vermelha. Ou seja, tem o speed 18, passou a 19. O David Connolly, atacante da seleção reserva da Irlanda. Ele me chegou a jogar no Southampton. Na época que o Southampton estava alternando na segunda, até na terceira divisão, jogou com o Southampton na Elite, se não me engano. Ou só subiu com o Southampton, não me lembro exatamente. Jogou com o Gulli do Prado, jogou com o Rick Lambert, que não deu nada certo no Liverpool, com Morgan Schneiderlin, Ada Lallana, James Ward-Prowse. O David Connolly estava lá. Também é outro que quase nunca foi titular, quase nunca foi titular absoluto, porque o Robbie Keane era um dos atacantes. Por muito tempo também o Niall Quinn era o companheiro de ataque do Robbie Keane. Teve o Tony Cascarino. Aí... Cara, eu não me lembro exatamente quem foi o companheiro de ataque do Robbie Keane na seleção. Pô, deu um branco. O que eu falei de deu um branco nesse vídeo é brincadeira, hein? 44 minutos. Eu acho que dá pro gasto. Acho que foi aprovado aqui. Deu pro gasto ou não deu pro gasto? É isso. A Irlanda titular. É Irlanda titular? Não, Irlanda reserva. Ganhou o jogo. Veja só. A Irlanda reserva ganhou da Irlanda titular. Isso daria um dinheirinho, hein, na casa de aposta. A seleção titular da Irlanda era bem melhor do que a reserva. Acabou. A seleção reserva da Irlanda ganhou 1-0, gol de Rory Dillap, o pai do lançamento longo do lateral. 13 chutes para a Irlanda titular, 6 para a reserva, um cartãozinho amarelo. Sinceramente eu não lembro quem foi, porque eu não estava olhando para a tela. Eu praticamente fiz o vídeo com os olhos fechados, porque estava tentando puxar na cabeça, tentando puxar na memória de dos jogadores. E é isso. Espero que tenha gostado. Um grande abraço. E Shibata Gol!